Oi, essências viajantes, tudo bom com vocês? Eu me chamo Gi Carão, sou terapeuta e palestrante motivacional e oraculista, trabalhando com o Ho'oponopono, que é uma filosofia de vida que cura com palavras. E a minha intenção é trazer para você uma reflexão para que você faça uma autoavaliação, uma autoobservação da sua vida para que você desperte para a verdadeira essência que você é. E esse vídeo de hoje, fora dos contextos, né, ali do Gi Responde, do Gi Evolução, é uma reflexão que eu fiz diante de uma aula que eu fiz com o Lucas Radin, da escola Vida Runa de Valor, que tem até aqui, né? Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, porque o Ho'oponopono é a filosofia de vida que me cura de dentro para fora. E numa das aulas particulares que eu tô fazendo com ele, né, porque tem o curso que a gente compra ali e tal, ele fez ele trouxe uma reflexão, e aí eu falei, eu vou gravar um vídeo sobre isso, porque no dia que eu assisti essa aula, eu fui dormir com isso na minha cabeça, né, porque a gente fala muito assim, qual é o propósito da sua vida? O que é propósito de vida para ti? Eu já tenho até textos aqui na comunidade do YouTube e também nas minhas outras redes sociais falando sobre isso. Mas porque eu tinha uma ideia de que a nossa vida ela é baseada em cima de um propósito. Mas ela não é só um propósito. Nós temos uma vida. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, infinitos propósitos, né? Quando eu vi essa aula, eu vim entender que o processo da minha jornada até aqui, o processo do meu crescimento, da minha expansão até aqui, eu tive vários propósitos, né? Eu nasci numa família que era católica, e depois se tornou uma família evangélica. Eu sou a irmã mais velha de... Então somos 6? A irmã mais velha de 6. Sou a única mulher. Conheci meu pai, eu já tinha 40 anos. A minha primeira profissão, né, meu primeiro trabalho fora ali que eu ganhei remunerado foi como babá, então ali eu deixei de viver o meu propósito somente estudante e sendo filha da minha mãe, cuidando dos meus irmãos, e passei a ter o meu propósito como babá. Já foi um propósito de vida. Depois de babá, eu fui vendedora de loja de roupa, depois eu fui vendedora de loja de sapato, depois eu fui vendedora de loja de perfume importado, depois eu fui vendedora de loja de artigo de loja de bebê, loja de roupa infantil de luxo. Eu trabalhei como frentista, cada um propósito. Por que um propósito, Gi, esses que você está falando? Porque eu me propus a viver aquilo. E enquanto eu vivi aquilo, eu dei o meu melhor. Mesmo não gostando de ser vendedora, mas eu dei o meu melhor. Eu fui diarista, né? Eu também fui garçonete, eu também fui radialista, né? Então, todos esses foram propósitos que eu vivi até ir trocando de um propósito para o outro, de um propósito para o outro, de um propósito para o outro, beleza. Todos dando o meu melhor, todos vivendo o meu melhor, beleza. E o mais fantástico disso tudo é que quando o Lucas falou, eu comecei a lembrar. Falei, nossa, mas eu já fiz isso, mas eu já fiz aquilo, mas eu já fiz assim, nossa, quanta coisa, quantos propósitos eu já vivi, tendo uma vida só agora, que é a minha vida humana, Gisele, que é a expressão que eu sou no momento, né? Essa essência viajante que eu sou no momento. Aí, depois de tudo isso, essa, né, vivendo, namorando, fui noiva, enfim. O Paulo entrou na minha vida, então aí o meu propósito foi viver com ele ali uma vida para que a gente construísse a nossa própria família. Então eu vivi em propósito do Paulo, tendo a minha vida profissional. Decidimos ter um filho. Aí o meu propósito foi me tornar mãe período integral, dona de casa. Vivi esse propósito até o Paulinho fazer 9 anos, se eu não estiver enganada. Só sendo mãe. Não me preocupava com mais nada. Era só ser mãe, cuidar da casa, cuidar do meu marido, mãe. E quando as pessoas me perguntavam disso, você não almeja algo diferente para sua vida? Não, porque eu tô feliz. Porque eu estava vivendo, né? Ainda estou, na verdade, vivendo esse processo de ser mãe com intensidade. Então eu sou feliz e realizada com a escolha que eu fiz. Mas aí me deu vontade de me tornar de terapia, que na época era terapia com a Gi. Depois de terapia com a Gi, me tornei de terapia. Fiquei até agora, 2025, vivendo propósitos de terapia.
Agora eu estou trabalhando para viver o propósito. Só um minuto. Desculpa. Agora eu estou trabalhando para viver o propósito Essências Viajantes, né? Mas nesse processo, eu vivi o propósito de me tornar terapeuta, eu vivi o propósito, estou vivendo, de me tornar palestrante, eu vivi o propósito de me tornar oraculista, eu vivi o propósito de estudar várias terapias, eu vivi o propósito de estudar várias formas de cura, eu aprendi, eu vivi todos esses propósitos para me tornar quem eu sou agora, nesse exato momento. Então, qual é o teu lance? O que tu almeja para você amanhã, né? O que você imagina, o que você idealiza na sua visão humana, na sua visão vivência, o que é um propósito? O que você acredita que é um propósito? O que você acredita que pode fazer a sua vida realmente ser diferente? Porque não existe isso. O meu único... Existem, né, que nem pessoas que vivem um propósito só, mas não é só um que você vive. Porque você é mãe, ou você é pai, você trabalha em casa, ou você trabalha fora, você tem os seus amigos, você tem a sua família. São vários propósitos que a gente vai vivendo ali na nossa jornada humana, né? Para que a gente desperte para a consciência que nós somos. E quando o Lucas falou isso, eu falei, gente, eu vivi vários propósitos. E estou vivendo vários propósitos. E eu tô feliz com isso. Que bacana, né? Que legal você entender que a vida ela não é feita de uma forma só. Que a vida ela não é um propósito só. Que a vida, o único objetivo dela é que você se expresse, porque você é a expressão de Deus. Deus vivencia através de nós, a nossa essência vivencia e se expressa através de nós. Mas para que isso aconteça, existem muitos objetivos, muitos propósitos que a gente vivencia na nossa vida, né? E antes, acho que uma ou 2 semanas antes de eu gravar esse vídeo, acho que até mais, 1 ou 2 semanas, 3 semanas antes mais ou menos de eu gravar esse vídeo, o meu filho fez um trabalho, na época do Dia das Mães, um trabalho de inglês, e aí tinha que colocar o que eu já tinha feito na minha vida. E aí eu falei, sério, filho? Ele falou, sério. Aí o Paulo falou, senta que aí vem história. Hoje, o ano que eu tô gravando esse vídeo, 2025, hoje eu ainda tenho 43 anos, mas eu trabalhei 15 anos como CLT, né? Antes de eu me tornar mãe e parar de trabalhar fora e trabalhar somente em casa, eu trabalhei esses 15 anos como CLT, que foram os propósitos que eu já tive, né? E de todos esses propósitos, o que eu mais vivenciei, que eu mais me identifiquei, foi trabalhar como auxiliar de consultório odontológico, que eu era a gerente, também era administradora, também era a CD ali, enfim, ajudei a abrir, fechar a clínica, ajudei a fazer muitas coisas, assim, abrir, tipo, a clínica do zero, sabe, inaugurar, tudo ali da clínica, auxiliar no implante dentário, tudo, eu me apaixonei muito. Então, ali foram anos que eu trabalhei nessa área, que eu me apaixonei, que se eu tivesse tido condições na época, eu falo que eu teria feito faculdade de odontologia para me tornar uma implantodontista, porque implante é lindo, gente. Aparelho é legal, fazer extração é legal, é muito bonito fazer a correção do dente, beleza, ortodontia é bacana, acho tudo muito bonito. Clínico, mas o implante, eu acho que por eu ver, sabe, a pessoa entrar ali de um jeito e ela sair com a autoestima dela tão lá em cima, acho que de tudo que eu vivi dentro da odontologia como auxiliar, né, como secretária, administradora, gerente, enfim, tudo que eu vivi em várias clínicas que eu trabalhei, eu falo que eu me tornaria dentista com certeza. Só um minuto. Desculpa. E foi um propósito que eu vivenciei, né? E aí, o dia que eu sentei pra fazer esse trabalho com o Paulinho, eu comecei, eu já fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso de Paulinho. Eu fiz isso, 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 eu fiz isso. Só que eu tinha a visão de que era só uma experiência. De que nada disso que eu vivi era um propósito. Não, era a minha vida. A vida estava me levando, eu estava buscando, eu estava procurando, e não era propósito. E aí, quando eu assisti essa aula da Escola Runa Vida de Valor, falei, gente, tudo isso foi propósito. Hoje, meu propósito, eu tô aqui falando com você. Hoje, o teu propósito tá me ouvindo. Hoje, o teu propósito tá vivendo a vida do jeito que você tá vivendo. E amanhã, qual vai ser o propósito que você vai se desafiar a fazer? Eu me desafiei, eu pedi em janeiro a minha essência para que ela me trouxesse o nome, porque eu queria mudar o nome do canal, porque eu não me via, eu queria mudar o nome do canal, porque eu não me via mais como de terapia. E aí, dia 25 de fevereiro, ela me trouxe o nome,
E dia 30 de maio eu comecei a trabalhar esse nome e agora eu estou mudando para logo logo sair do Giterapia Essências Viajantes para ficar somente Essências Viajantes. E é sobre isso, entendeu? Propósitos. Vivemos uma única vida aqui agora. Eu tenho 43 anos, mas eu já vivi muitos propósitos, né? Um exemplo disso, meu filho fala que o sonho dele, da vida, né, até uma semana antes de eu postar esse vídeo, ele falou assim, não, meu propósito de vida, minha profissão vai ser mecânico, porque ele adora mexer com carro, com moto. O Paulo gosta, né, então ele tá seguindo o caminho do pai. Aí o médico dele pediu pra mim colocar ele pra fazer uma atividade física, eu vim enrolando, porque ele não queria mais fazer natação. Aí falei pra ele, bom, a gente tava assistindo uma série, ele viu que tinha um negócio de luta que ele gostou, aí ele falou, mãe, eu queria fazer. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou te levar nas academias pra você ver a luta, né, a aula que você mais vai querer fazer e a gente coloca você pra fazer. Levei ele a primeira vez já pra assistir uma aula de Muay Thai Kids. E aí ele, eu posso fazer uma aula de experimental? Aí eu falei, é isso que você quer? Porque ele viu ali, né? Não, é isso que eu quero, tal, beleza. Aí conversei com a professora, ele fez 1 hora ali de atividade física, adorou, saiu apaixonado, quero seguir carreira nisso. Aí eu, É. Primeiro eu queria ser mecânico. Eu acho que eu ainda vou ser, mas eu também quero lutar, eu quero ser profissional. Ele tem 12 anos, agora o ano de 2025, eu tô gravando esse vídeo, ele tem 12 anos. Eu falei, filho, se é algo que você quer, eu vou te ajudar, mas calma, você tá no primeiro dia da aula, né? Você também queria ser capoeirista, porque ele fez capoeira e fez 1 ano, não quero mais. O propósito da vida dele na época era ser capoeirista, agora o propósito, depois passou a ser mecânico. Agora o propósito dele é ser lutador de Muay Thai. O que ele vai ser, a gente não sabe, mas a gente vai ali instruindo para que ele escolha o que for melhor para ele, que traga o equilíbrio, que traga a cura, que traga a realização que ele está buscando para a vida dele. Mas a minha intenção hoje de falar com vocês sobre isso, sobre trazer essa reflexão para vocês, é para que você interprete dentro da tua vivência isso. Que propósito que você está vivendo hoje? Qual é o propósito que tu almeja amanhã para tua vida? Entendeu? Reflita sobre isso. Pensa nisso, sabe? Pensa com muito carinho. Porque eu tinha ideia de que é só um propósito. É só um. Não é só um propósito. Não é. E detalhe que quando a gente consegue, ainda trabalha, faz as outras coisas, a gente ainda vive o propósito de ser mãe, que nem eu trabalho, de terapia, editora, produtora, dona de casa. E ainda continuo sendo mãe, ainda sou esposa, ainda sou amiga, ainda sou ouvinte, ainda sou a que fala, e é sobre isso. Então eu achei muito, muito rica essa fala que o Lucas, o professor da Escola Vida Runa de Valor, falou. É uma vida, vários propósitos, e é sobre isso, gente. Eu tô muito feliz de saber que todos os propósitos que eu vivi, que eu escolhi, hoje me trouxeram aqui como Giterapia Essências Viajantes, e que logo vou deixar de ser Giterapia Essências Viajantes para ser somente Essências Viajantes, e te agradeço por fazer essa troca comigo, por me ouvir, por compartilhar, por chamar no de Responde, por me mandar mensagem no direct do Instagram ou no Messenger do Facebook, por comentar nos meus posts, essa troca faz o meu propósito mudar, crescer, evoluir, e automaticamente o seu propósito também muda, cresce, evolui a partir do momento que você se permite. Então eu te pergunto, que propósito que você está vivendo hoje? Reflita sobre isso. Lembre-se, você tem uma vida, mas você vive vários propósitos. Esse foi o meu vídeo relato pessoal de hoje, uma reflexão interna que eu fiz para mim, que eu quis compartilhar com vocês, tá bom? Beijos, tchau, tchau. Gratidão à essência que habita em mim, saúde e honra a essência que habita em você. Lembre-se, se você quer fazer do mundo um lugar melhor, olhe para si mesmo e mude. Até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.